Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da série Usina Robots. No vídeo de hoje vamos continuar implementando o algoritmo que lê o sensor de temperatura, um sensor proprioceptivo do robô S2. Você vai ver como é simples implementar um filtro digital neste contexto. Então o filtro digital mais simples possível, um algoritmo que você pode aproveitar para diversos outros projetos e vai melhorar bastante a leitura de nosso sistema de temperatura. Vamos ver como fica. Este vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br, confira agora todos os produtos, kits de robótica, kits de desenvolvimento, ferramentas, componentes. Primeiro link da descrição, já faça o seu cadastro. Recadinhos rápidos na descrição do vídeo, sempre tem links úteis, confira todos eles, inclusive links de outros canais nossos. Confira um por um, inscreva-se neles também. Inscrever-se e marque o sininho. E já inscreva-se nesse canal se não é inscrito ainda e marque o sininho. E deixe o like no vídeo para não esquecer. Vamos para a aula? Segura aí! Estamos aqui com o diagrama esquemático parcial do sistema embarcado do robô S2, o PIC16F877A, um LM016L, que é o display 16 colunas por 2 linhas, que estamos já configurando adequadamente a comunicação entre o display e o PIC, também fazendo a leitura do termômetro LM35, um sensor de temperatura linear que varia 10 mV por grau Celsius. Desta forma, observamos na última aula que podemos simplificar as coisas e converter float para inteiro e exibir caractere por caractere no display, poupando espaço no processador. Aí podemos aproveitar e aplicar um filtro digital para melhorar ainda mais a leitura do sensor de temperatura. Quem já acompanha o canal há mais tempo, talvez esteja já pensando o filtro digital mais simples possível, é o filtro de média móvel. Só que nesse caso aqui tem uma forma ainda mais simples de implementarmos um filtro. O filtro de média móvel é realmente muito bom, é simples de implementar de fato, só que eu vou trazer um filtro ainda mais simples para você implementar em software, pois neste contexto aqui, para esta aplicação, não precisamos aplicar um filtro de média móvel. Esse filtro digital de hoje já vai servir, uma vez que não precisamos de uma temperatura assim exatamente naquele valor, porém não queremos que ela varie demais. Por exemplo, uma leitura errada, uma variação de tensão, uma interferência na entrada AD do PIC pode causar um problema, resultar em uma temperatura muito diferente da que de fato é. E como vamos utilizar esse sensor como proprioceptivo e determinar alguma condição para que o robô funcione, então, se houver uma temperatura acima da esperada ou abaixo, o robô para de funcionar, temos que garantir que esteja em um range confiável e que a leitura esteja pelo menos o mais precisa possível, com o mínimo de processamento, pois estamos utilizando o 877A para muita coisa já. E vamos acrescentar mais coisa. Revisando o algoritmo da aula passada, temos aqui temperatura que faz toda a conversão para nós. A função de temperatura prontinha, funcionando. Separamos por caractere e realizamos aqui os cálculos, atribuindo a ADC Value o valor retornado por ADC Read do canal 0, e aí calculando o valor pertinente à temperatura. Para facilitar o seu compreendimento, a sua compreensão, melhor dizendo, eu fiz aqui no Excel essas tabelas que conseguimos graficamente aqui no Excel ver certinho essa questão. O que eu tenho aqui? Peguei o range próximo do que vamos verificar na prática, pois observe o seguinte. Aqui é o ADC, como sabemos vai de 0 a 1023, pois são 10 bits. Entretanto, com o LM35 teremos tensões mais ou menos nessa faixa que você está vendo aqui na coluna F. Então veja que o Excel é bem útil para diversas aplicações. Análises rápidas desse tipo é uma boa pedida utilizar o Excel.
E eu realizei aqui os cálculos, então. Observe que aqui tem a equação, multiplica por 5, divide por 1023 para obter a tensão equivalente à resolução AD, multiplica aqui por 100 o valor de tensão para obter a temperatura em graus Celsius, por causa daquela variação de 10 mV por grau Celsius. Então, na coluna G nós temos a temperatura atual medida por nós, e aqui na H já é o filtro aplicado. O filtro aqui, ele faz uma média de algumas leituras. Então eu tenho 27 leituras aqui, e eu fiz a somatória da coluna inteira aqui, aliás, a coluna F das tensões, somei tudo, dividi por 27, que é o número de leituras que estou analisando, e multipliquei por 100 para normalizar para graus Celsius, aqui em Temp Field. E aí estendi aqui os dados em mais 27, vocês estão vendo aqui, apenas para conseguirmos calcular os outros valores aqui. Então observe que aqui a soma de F4 a F30, a próxima é F5 a 31, F6 a 32 e assim por diante. Então podemos entender que estes outros valores é a continuação das leituras do nosso sensor. Melhor dizendo, do microcontrolador. Então o valor de tensão no pino do sensor que o microcontrolador está lendo. Aqui não temos uma variação muito abrupta, embora já consigamos ver na curva, aqui o gráfico de cima é a medida atual do nosso microcontrolador, e o de baixo é aplicando esse filtro digital simples que faz a média e retorna o valor de diversas leituras para nós. Imagine que temos então uma variação abrupta aqui, houve uma interferência no sistema que o microcontrolador naquele instante vai registrar uma tensão maior. E aqui ocorre um problema, pois temos um range curto, visto que o sensor vai até 150 graus Celsius, que é equivalente a 1,5 volts. E sabemos que a entrada D pode receber tensões até 5 volts. Uma alternativa seria utilizar uma interface com um amplificador operacional para adequar o range de 0 a 5 volts, só que aqui também estamos pensando em poupar um pouco de hardware. Por isso, utilizamos outras estratégias. Então, nesse caso, o filtro simples de média simples. Voltando ao exemplo, supondo que houve um pico de tensão, um ruído qualquer, que registrou aqui 80 no ADC. Olha o que aconteceu com a curva de temperatura aqui no gráfico sem filtro. Houve um pico considerável aqui. Entretanto, aqui a mudança não foi tão radical, pois ele faz a média de todas as leituras e aí compensa esse pico excessivo. Da mesma forma, se houver um pico de tensão muito abaixo, vamos pegar aqui e colocar, por exemplo, deu 11 ali na resolução AD, olha só o que acontece, ele registraria uma temperatura muito abaixo. Só que o nosso filtro se mantém com a média das leituras. E isso apenas para 27. No software, em linguagem C, podemos fazer uma média maior. Eu recomendo aí umas 100 leituras e aí retorne a média, vai ficar legal. E é tão simples de fazer que eu deixei para fazer o algoritmo em tempo real com vocês, a galera que gosta. Então vamos criar uma função que retorna um inteiro. Vamos chamar de filter temp. Então aqui finaliza, filter temp, eu sempre gosto de colocar ali o final, para ver o final da chave. Vamos precisar de variáveis locais. Uma do tipo inteiro, que eu vou chamar de ACC, que vai fazer a somatória, então é um acumulador, iniciamos em 0. E uma do tipo char, para iterações e um laço for. Pode ser do tipo char, pois como eu estou pretendendo fazer 100 iterações, que é a média de 100 leituras, o char armazena números inteiros. As variáveis do tipo char armazenam números inteiros até 8 bits,
E o valor máximo seria 127 aqui. Eu vou até 100, então pode ser apenas char, não precisa nem ser unsigned char. For e aí a boa e velha linguagem seance em ação, igual a 0 e menor que 100 e mais. E aqui no for apenas uma linha que é o acúmulo. Então a CC recebe a CC mais ADC read. Então o nosso canal AN0. Simples, não é mesmo? E aí agora é só fazer isso, ó, return o valor acumulado dividido por 100 para termos a média. Muito bacana, Ctrl C aqui, Ctrl V no protótipo e ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. E onde é que eu chamo a filter temp? Ctrl C aqui. Eu chamo ela aqui, ó, na função temperatura mesmo. No lugar de atribuir direto o ADC read para o ADC value, minha variável auxiliar aqui, eu retorno a média de 100 leituras com filter temp. Então, leitura do analógico 0 retorna a média de 100 leituras. Ctrl S, compilar, tudo certo, play, e está aí o valor na tela, 20.3. A atualização aparentemente não está lenta, talvez esteja um pouco mais lenta do que seria se fosse a leitura direta, mas isso podemos ir observando. Então uma dica para você, se você quisesse, vamos fazer uma média de 1000 leituras, tem que pensar que tem aquele tempo de processamento das 1000 leituras, então às vezes não é interessante. Talvez aqui, se ficar lento com o tempo, podemos diminuir para umas 50 leituras, por exemplo, ou 25. Vimos que com 27 já dá uma suavizada legal na curva de temperatura. No Excel dá para ver bem isso. Então podemos fazer por esse caminho aí. Simples, então temos mais uma atualização e agora um filtro digital, e você aprendeu como fazer também. Você pode aplicar para leitura de diversos sinais analógicos, tensões, luminosidade, pressão, enfim, qualquer coisa que você queira melhorar ali a curva de leituras, evitando algum ruído excessivo que possa ocasionar algum problema. Dúvidas, comentários aqui embaixo e o feedback de sempre. Diga o que está achando das videoaulas. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera ao máximo. Se inscreva no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se. Acompanhe nossas séries, projetos, tutoriais, muito conhecimento mesmo para você neste canal, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, ótima semana a todos, aquele abraço e até a próxima.